A paz do Senhor para os irmãos. Eu convido os irmãos a meditar comigo na palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler o versículo 4 que nos diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Irmãos, na leitura da palavra, nós vemos que Jesus, ele tinha uma amizade muito próxima com a família de Lázaro. Em alguns momentos da palavra do Senhor, nós vemos que ele vai até a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele visita essa família com uma certa frequência. Através disso, nós vemos que ele tinha uma amizade com esta família. E em determinado momento, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de João, ela vai nos dizer que Lázaro, ele estava enfermo. E quando ele se encontra enfermo, as suas irmãs, elas mandam um mensageiro ir de encontro a Jesus, porque elas sabiam, irmãos, que em Jesus elas encontrariam a solução para o problema do seu irmão. Elas sabiam que através de Jesus, Lázaro ele poderia ser curado daquela enfermidade. Nós não sabemos, irmãos, qual era o tipo de enfermidade que Lázaro ele estava enfrentando naquele momento. Mas nós podemos entender através da leitura do texto que era uma enfermidade muito séria, pois era uma enfermidade que estava levando Lázaro para a morte. E quando Jesus, irmãos, ele ouve daquele mensageiro que o seu amigo estava enfermo, Jesus ele declara o que nós acabamos de ler, que essa enfermidade que Lázaro enfrentava, ela não era para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado através dela. Diversas situações, irmãos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é para nos matar, não é para nos parar, mas é para que o nome de Deus ele seja glorificado através da situação que nós enfrentamos na nossa vida. E nós vemos, irmãos, que Jesus, ao ouvir que seu amigo estava enfermo, ele não saiu correndo ao encontro de Lázaro, ele não foi de imediato levar a cura para Lázaro, porque não era a cura que Deus tinha para a vida daquele homem. Deus tinha algo muito maior para fazer naquela família. Deus ele tinha algo muito maior para fazer através da vida de Lázaro. O testemunho seria muito maior do que uma simples cura, mas sim uma ressurreição. Irmãos, para a cura de uma doença nós temos diversas explicações. Os cientistas eles buscam dia após dia cura para diversas enfermidades. Então eu acredito, irmãos, que se Lázaro tão somente fosse curado por Jesus, muitos poderiam se levantar e dizer que não foi Jesus que tinha curado, mas o médico que poderia ter visitado Lázaro antes, mas alguma medicação que Lázaro poderia ter tomado. E o que Jesus queria fazer através da vida daquela família era mostrar verdadeiramente o poder de Deus sendo manifesto. Porque a cura de uma doença, irmãos, nós podemos explicar, mas o milagre da ressurreição, irmãos, esse não tem explicação. Então Jesus ele permanece no lugar onde ele estava ainda por um determinado tempo. E depois, irmãos, é que ele vai até o encontro daquela família. E quando ele chama os seus discípulos para acompanhá-lo até a casa de Lázaro, os seus discípulos questionam, irmãos, porque Jesus estava voltando para uma cidade onde as pessoas queriam o matar, onde as pessoas o estavam perseguindo. Mas Jesus ele sabia que ele tinha algo para fazer naquele lugar. Jesus ele sabia que ele tinha um propósito para cumprir. E Jesus naquele momento, já sabendo que Lázaro estava morto, ele fala para os seus discípulos que ele tem que ir até aquele lugar para acordar Lázaro. Ressuscitar Lázaro era uma coisa tão simples para Jesus que ele compara a morte de Lázaro como se Lázaro estivesse dormindo. As nossas situações, irmãos, os nossos problemas, eles podem parecer muito grandes aos nossos olhos, mas diante do Deus que nós servimos, irmãos, é um problema muito pequeno, porque ele tem a solução para todas as coisas que nós enfrentamos. Não importa, irmão, se é uma doença em estado terminal, não importa, irmão, se é uma causa que já está perdida, Deus ele tem a solução. Porque o que é impossível, irmãos, para o homem, não é impossível para Deus. Deus ele tem todo o poder, então ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Então, irmãos, como os discípulos de Jesus, eles não entendem o que Jesus quer dizer com acordar Lázaro, Jesus ele é mais claro e diz que Lázaro está morto. Eu acredito, irmãos, que aqueles discípulos ficaram por um momento sem entender qual era a intenção de Jesus então ir até aquele lugar. Mas eles o acompanharam, eles foram junto com Jesus para contemplar o milagre que seria realizado naquele lugar. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que antes mesmo de Jesus chegar até aquela família, Marta ela sai correndo ao encontro de Jesus e ela declara que se Jesus estivesse naquele lugar, o irmão dela não teria morrido.
Logo em seguida, irmãos, nós vemos Jesus falar para ela que Lázaro vai ressuscitar. E ela não entende, irmãos, o que Jesus está dizendo. Ela declara que ela sabe que um dia o irmão dela vai ressuscitar dentre os mortos. Mas Jesus estava dizendo para ela, irmãos, que o milagre seria realizado na vida do irmão dela. Muitas das vezes, irmãos, Deus ele tem falado conosco. Deus ele tem nos mostrado que ele vai dar a solução para os nossos problemas. Mas o nosso olhar, irmãos, está tão fixo no problema que a gente esquece de ver o milagre de Jesus sendo realizado. Nós esquecemos de ouvir, irmãos, o que Jesus está falando conosco. Então nós não conseguimos entender a situação que nós estamos enfrentando. Logo em seguida, Maria também vem ao encontro de Jesus e ela também declara que se Jesus estivesse ali, Lázaro ele não teria morrido. Então, irmão, Jesus, ele movido de intensa compaixão pelaquela família, ele vai até onde Lázaro está sepultado. Ele manda retirar aquela pedra. Maria, irmãos, mais uma vez ela indaga Jesus, porque ela sabia que seu irmão estava morto já havia 4 dias. Em 4 dias, irmãos, um corpo ele já começa a entrar em decomposição, ele já começa a feder, já começa a ficar um cheiro insuportável. E Marta e Maria sabiam, irmãos, dessa situação. O irmão dela já estava morto há 4 dias. Já havia 4 dias que elas choravam pela perda dos seus irmãos. Há quanto tempo, irmãos, nós temos chorado pelo problema que a gente tem enfrentado? Há quanto tempo, irmãos, a gente já perdeu a esperança de ter uma solução para os nossos problemas? Mas Jesus, irmãos, ele está na nossa vida. Jesus, ele chegou, irmãos, nesta noite para falar que ele vai realizar um milagre na minha e na tua vida. Jesus, ele manda aquela pedra ser retirada. Ele levanta os seus olhos aos céus. Ele ora ao Senhor e ele chama Lázaro para fora. E aquele homem, irmão, sai todo atado, da forma que ele foi colocado naquela sepultura morto. Mas ele sai de lá vivo, irmãos. Quando Marta, irmãos, ela manda um mensageiro até Jesus. Ela queria que Jesus fosse até aquele lugar, orasse e que seu irmão fosse curado. Mas Jesus, irmãos, ele tinha algo muito maior para fazer na vida de Lázaro. Jesus, ele chama Lázaro da morte para a vida, irmãos. Jesus, ele realiza um milagre sobrenatural na vida daquele homem. E é isso que Deus ele quer realizar na minha e na tua vida. Ele quer realizar um milagre extraordinário, irmãos. Ele não quer fazer algo pequeno na nossa vida. Ele quer fazer algo grande. Jesus, ele chama Lázaro para fora. Lázaro, ele não sai somente curado da sua enfermidade. Lázaro, ele sai vivo, irmãos, da sua sepultura. Lázaro, ele sai dali, irmãos, com um grande testemunho para contar. Nós vamos sair, irmãos, desta prova que nós temos enfrentado, com um grande testemunho para contar. Nós vamos sair, irmãos, deste problema que nós temos enfrentado, com um grande milagre em nossas mãos. Vamos somente crer, irmãos, que Jesus ele tem um grande milagre para fazer nas nossas vidas. Aquilo que nós esperamos do Senhor, irmãos, é muito pequeno diante daquilo que ele tem para fazer em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.